Olá, prezados humanos, curiosos e fascinados pela obscuridade. Bem-vindos ao mundo do desconhecido e do oculto. Necronomicon, o livro dos nomes mortos. Nos anos 20, em Brooklyn Heights, existia um homem recluso, autor de histórias curtas, o qual havia se divorciado de sua esposa de 2 anos e voltado para sua casa de infância em Rhode Island, onde morava com 2 tias. Nascido em 20 de agosto de 1890, seu nome era Howard Phillips Lovecraft, um grande escritor, mais conhecido como H.P. Lovecraft. Algumas de suas obras são O Chamado de Cthulhu, Um Sussurro nas Trevas, A Cor que Caiu do Céu, Sombras Perdidas no Tempo e Nas Montanhas da Loucura. Lovecraft quase sempre citava em suas obras um livro chamado Necronomicon, o livro dos nomes mortos. Ele disse ter escolhido este nome por causa de um sonho, embora algumas pessoas digam que ele fora influenciado pelo escritor Robert W. Chambers. De fato, H.P. Lovecraft nunca realmente escreveu o Necronomicon, apenas fez menção de sua existência em suas histórias, tendo sempre reforçado que se tratava de algo fictício. Sendo assim, muitas pessoas se aproveitaram para escrever versões falsas do Necronomicon apenas para vender livros, como por exemplo é o caso do Necronomicon de George Hay. Em 1977, foi lançado um livro chamado Necronomicon, de autor desconhecido. Ele apenas se autodenominara Simon. O Necronomicon de Simon é um livro que conta a história de Abdul al-Red, um mago árabe que teria percorrido o mundo em busca de conhecimento oculto. Abdul al-Red teria sido um poeta de Sanaá, no Iêmen, o qual teria vivido 700 anos depois de Cristo. Ele teria visitado as ruínas da Babilônia e o segredo subterrâneo de Mênfis, tendo passado anos sozinho no grande deserto da Arábia. Ouça agora uma passagem do livro Necronomicon, onde Abdul al-Red fala de sua jornada. Este é o testemunho de tudo que eu vi e de tudo que aprendi nos anos em que fui possuído pelos 3 selos de Machu. Eu vi 1001 luas, e certamente isso é suficiente para a vida de muitos homens, embora acredita-se que os profetas vivam mais. Estou fraco e doente, e carrego grande cansaço e exaustão. E um sinal pendura em meu peito como uma lanterna negra. Estou velho. Os lobos carregam seus nomes em seus uivos noturnos, e aquela súbita voz me invoca ao longe. E uma voz mais perto gritará em meu ouvido com impaciência maldita:
O peso de minha alma decidirá seu lugar de descanso eterno. Mas antes disso, eu devo colocar aqui tudo que eu posso, alertando sobre os horrores que aguardam sob as portas de cada homem. Porque isso é um segredo que foi escrito pelos antigos, mas só lembrado por poucos homens, os adoradores dos antigos, que eles têm os seus nomes riscados. E se eu não terminar essa tarefa, pegue o que está aqui e descubra o resto, pois o tempo é curto e a humanidade não conhece ou não entende o mal que aguarda de cada lado, de cada porta aberta, de cada barreira quebrada, da mente de cada pessoa tomada pela loucura. Este é o livro dos mortos, o livro da Terra Negra, o qual escrevi com minha vida em perigo, exatamente como a recebi nos planos de Igigi, os espíritos cruéis de além daqueles que perambulam pela destruição. Todos que leem este livro estejam alertados que a existência do homem é vista e vigiada por aquela raça de deuses e demônios de um tempo antes do tempo, e que eles buscam vingança por aquela batalha perdida em algum lugar do cosmos e tomou o mundo nos dias antes da criação do homem, quando os deuses anciões perambulavam pelo espaço. A raça de Marduk, como ele é conhecido pelos caldeus, e de Enki, nosso mestre, o deus dos magistas. Saibam que vaguei por todas as zonas dos deuses, e também os lugares de Azonei, e desci até os lugares imundos da terra e da sede eterna, que devem ser alcançados através dos portões de Ganzir, que foi construído na Hora antes da Babilônia. Saibam também que conversei com todo tipo de espírito e daimon, cujos nomes não são mais conhecidos nas sociedades dos homens ou nunca foram, e os seus selos estão escritos aqui. Outros eu devo levar comigo quando eu deixar-vos. Anu, tenha piedade de minha alma. Eu vi as terras desconhecidas que não aparecem em nenhum mapa. Vivi nos desertos e nas terras devastadas, e falei com demônios e almas de homens mortos, e de mulheres que morreram no parto, vítimas do demônio feminino Lamashta. Eu viajei debaixo dos oceanos, procurando pelo palácio de nosso mestre, e encontrei os monumentos de pedra de civilizações derrotadas, e decifrei os escritos de algumas delas, sendo que outros continuam ainda um mistério para todos os homens que vivem. E essas civilizações foram destruídas por causa do conhecimento contido neste livro. Eu viajei pelas estrelas e tremi diante dos deuses. Pelo menos tenho a fórmula com a qual passei pelos portões de Arzir e passei pelo reino do abominável Igigi. Eu provoquei os demônios e os mortos, invoquei os fantasmas de meus ancestrais para a aparência real e visível nos topos dos templos construídos para se alcançar as estrelas e para tocar as profundezas de Hades. Eu lutei com o Mago Negro Azag-Thot em vão e voei para a terra conjurando Inanna e seu irmão Marduk, deus do machado de 2 gumes. Levantei exércitos nas terras do leste, ao invocar hordas de demônios que coloquei sob meus comandos, e encontrei Enga, o deus dos céus que respira chamas e berra como 1000 trovões.
Eu encontrei medo. Eu encontrei o portão que dá para o outro lado, pelo qual os antigos que procuram uma entrada para nosso mundo mantêm sob constante vigília. Eu senti o cheiro da antiga rainha do mundo externo, cujo nome está escrito no texto Magan, o testemunho de alguma civilização morta, cujos padres, procurando por poder, abriram o portão maldito uma hora após a hora certa e foram consumidos. Eu adquiri esses conhecimentos através de circunstâncias peculiares, enquanto ainda o filho letrado de um pastor no que os gregos chamam de Mesopotâmia. Quando eu era apenas um jovem viajando sozinho pelas montanhas do leste, chamadas de Machu pelas pessoas que viviam lá, eu cheguei até uma rocha cinza com 3 símbolos estranhos gravados. Tinha a altura de um homem e a largura de um touro. Estava firmemente presa ao chão, de maneira que eu não podia movê-la. Sem mais pensar nas inscrições, salvo que talvez fossem o trabalho de um rei para marcar alguma vitória antiga sobre algum inimigo, fiz uma fogueira no pé do monumento para me proteger dos lobos que perambulavam por aquela região e fui dormir, pois era noite e eu estava longe de meu vilarejo. Em Bet do Rábia, estando a 3 horas do anoitecer, na 19ª de Shabatu, fui acordado por um rosnar de cachorro, ou talvez de um lobo, incomumente alto e perto. O fogo já havia apagado e as brasas soltavam faíscas flamejantes que lançavam sombras que dançavam pelo monumento. Tentei apressadamente fazer mais fogo quando de repente a rocha cinza começou a flutuar no ar, como se fosse um pássaro. Eu não podia me mover ou falar, tamanho medo que eu sentia, que subia pela minha espinha e envolvia meu crânio com seus gélidos dedos. O Dique de Azug-Belia não era mais estranho que essa visão, embora o anterior parecesse derreter em minhas mãos. Então ouvi uma voz, suave, a alguma distância, e um medo mais prático, da possibilidade de ladrões, me tomou e eu rolei pela grama tremendo. Outra voz se juntou à primeira, e logo haviam vários homens vestidos em mantos negros que se agruparam acima do lugar em que eu estava, cercando a pedra flutuante. Eu podia ver agora que os 3 símbolos no monumento de pedra estavam brilhando, uma chama vermelha, como se a rocha estivesse pegando fogo. As figuras estavam murmurando juntas em uma espécie de evocação, das quais somente algumas palavras podiam ser ouvidas em uma língua desconhecida. Embora, Anu, tenha piedade de minha alma, esses rituais não são mais desconhecidos para mim. As figuras, cujas faces eu não podia ver ou reconhecer, começaram a traçar símbolos no ar, com facas que brilhavam na noite. De debaixo da rocha flutuante saiu a cauda de uma serpente. Esta serpente certamente era maior do que qualquer outra que eu já havia visto. A seção mais fina era mais grossa que 2 braços humanos juntos, e assim que se levantava da terra, era seguida por outra, embora o fim da primeira não era visto, já que parecia alcançar o fundo do abismo. Estas eram seguidas por ainda mais, e o chão começou a tremer sob a pressão de tantos desses braços enormes. O canto dos padres, pelo que eu os conhecia agora como serventes de algum poder oculto, ficou muito mais alto e praticamente histérico.